Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula da Artistic Dance Online. Hoje eu vou falar um pouco sobre o audiovisual, as nossas propostas em dança no contexto audiovisual, mas aqui eu vou ver se eu afunilo o assunto para a Artistic Dance Brasil, tá? Porque é primordial falar sobre isso. Aqui eu vou falar sobre o contexto da questão online e da questão presencial. Isso parte tanto no âmbito de consulta, ou melhor dizendo, isso tanto parte para um âmbito de apresentação quanto de filmagem. Então, assim, à primeira vista, quando começou a pandemia, eu senti um choque muito grande, porque as minhas apresentações, a maioria delas se dava em formato presencial, né? Apesar de serem poucas, a maioria das minhas apresentações eram um contexto presencial. E aí quando aconteceu a pandemia, tudo ficou online, né? Então, aulas ficaram online, apresentações ficaram online, tudo ficou em volta do procedimento, aparelho de celular, e para quem tem notebook ou computador. E assim nós mantivemos esse andamento. E hoje eu já me sinto um pouco mais familiarizada com o contexto. E inclusive eu voltei a fazer alguns projetos, né? Inclusive de audioaulas recentemente. Fiz alguns projetos espirituais também, espiritualistas, né? E fiquei mais familiarizada com esse contexto. Essa questão da conduta online, né, de realização de projetos em dança, a conduta online nos abriu a proposta audiovisual. Nós sabemos que temos a Artistic Dance fora do Brasil, que é uma proposta em vídeos, muitas vezes relativos a modalidades já criadas, né? Modalidades de dança e fazendo aí permeabilizações com relação a essas questões em fusões ali de vídeo. Então ali a gente percebe esse tipo de categoria fora do Brasil. E a Artistic Dance Brasil aqui nós vamos além, né? Porque nós focamos em dança para indivíduo. Então eu acho bacana aí trazer um pouco falando sobre o audiovisual nesse critério, porque aqui nós trabalhamos muito cultura corporal de movimento, muito a questão da arte voltada para o que se realiza na própria categoria de corpo, né? Então, esse contexto fica voltado à questão de desenvolver uma possibilidade de arte no contexto de um âmbito onde nós colocamos tecnologia, né? Onde nós trabalhamos com uma fluência tecnológica. Então aqui nós estamos pegando uma onda nova em dança, uma categoria nova em dança, que trabalha as possibilidades de audiovisual. E a parte mais interessante é que isto está sendo levado da parte online para a parte presencial. Então você vai ver muita
possibilidade, em alguns locais mais modernos, mais atualizados, de uso de tecnologias inovadoras na sua proposta de desenvolvimento artístico para com a dança. Então já se vê pontuações com relação a isso, nessa cultura artística dançante. Já temos aí algumas questões, pelo menos no Brasil, atualmente. Aqui no contexto da Artistic Dance Brasil, nós trabalhamos e desenvolvemos muito a cultura corporal de movimento. Nós passamos a desenvolver e a entender o nosso corpo e a manifestar de acordo com as memórias musculares que nós temos, memórias de movimentos, e a desenvolver a dança de acordo com o que o indivíduo sente, de acordo com o que o indivíduo acha de interessante e com alguns ideais aí de parâmetros e pontos de partida que eu sempre falo. No cunho do audiovisual, a gente cria e projeta tipos de criações diferenciadas. E assim a gente vai desenvolvendo um estilo, uma proposta mais tecnológica, né? Então, assim, não é apenas o audiovisual simples, né? Apenas o contexto da filmagem em si, mas sim um desenvolvimento de algo, de uma contemplação, de montagens diferenciadas, onde você pode mesclar propostas em arte das mais diversas, colocando a interdisciplinaridade, que já foi falada, inclusive, num audioaula meu, no primeiro desses últimos tempos, que é a dança também pode ser interdisciplinar, que está no meu For Shared. E essa colocação de todo esse contexto, ela pode ser realizada de uma maneira criativa, né? Estimulando criatividade e colocando um contexto a mais. Então, além da performance em si, além do desdobramento da montagem, né, do ideal de vídeo, você coloca mais ainda as ferramentas tecnológicas. Então, nós entramos com mais uma possibilidade de arte. E isso está sendo visto agora graças a esse ideal que nós entramos aí nessa categoria pós-pandêmica. Então, a única coisa assim, que eu vejo de pontuação que é necessário da gente ter um cuidado é com relação a essa proposta daquilo que fica muito voltado à tecnologia, muito voltado ao aparelho, né? E a gente esquece, às vezes focado mais no bastidor do que na presença, na conduta da realização do projeto. Então, esse é um contraste que eu acho presente demais para quem é da categoria cultural. Logo mais eu acho que eu vou fazer até um vídeo sobre isso, abrindo a probabilidade de assuntos com relação a contexto de realização, arte, cultura, bastidores. Então a gente entende, né, a importância dos bastidores e de toda a produção e que isso leva geralmente muito mais tempo. Para realizar o meu release da Artistic Dance Brasil, eu levei 7 meses, se não me engano, 7 meses. E ele tem o quê? Duração de 20 minutos, 30 minutos. Então, tem coisas que para serem bem trabalhadas, elas acabam levando um certo tempo. E a importância do audiovisual bem realizado geralmente é primordial. Então, a gente entende que quando a gente realiza uma proposta presencial, independente se
sequenciada, se ela é desenhada, desenvolvida previamente, ou se é totalmente improviso ou mesclado, né? Mas nessa concepção da criação do audiovisual, a gente entende mais uma possibilidade de ferramenta que a gente inclui agora através de concepções que já foram até mencionadas numa das revistinhas que eu coloco no Instagram, nas redes sociais da Artística desse Brasil. O ideal da montagem, o foco das derivantes de propostas estéticas com relação ao vídeo. No meu caso, eu devo dizer, assim, sinceramente, particularmente, que qualidade de realização desses vídeos, qualidade de gravação, às vezes pode ficar faltando mesmo, e às vezes eu mando assim mesmo, eu não tô nem aí. Então, às vezes falta um determinado tipo de qualidade e eu não tô nem aí. Então, de fato, eu faço aquela falta de qualidade fazer parte do contexto, que é justamente minha intenção utilizar aquilo que eu tenho à disposição para o meu trabalho. Então, eu realmente não me importo com baixa ou alta qualidade, eu tenho aquele tipo de equipamento à disposição, então é ele que eu vou utilizar. E eu gosto de incluir a capacidade de arte nisto. Então, realizar uma proveniência artística dentro dessa categoria. Enfim. Porém, eu devo dizer a diferença entre a prática, né, a realização prática, o contexto do âmbito entre o meio e a relação pessoa, indivíduo e tecnologia direta, né? Há uma diferença. E aqui é onde eu coloco a grande reflexão, e eu acho que é uma reflexão particular, né? A todos aqueles contextos que nós aprendemos durante as mais de 100 videoaulas da Artistic Dance Online, com relação a desenvolvimentos simples, a fim de se colocarem em prática, que eu acho bacana de não serem perdidos no momento que você começa a realizar uma produção audiovisual. Então, isso que eu acho importante de alertar, né? Mas não só de alertar, mas também de fazer valer o entendimento dessa novidade, né? Dessa proposta nova que se esmerilha aí para nós com relação às propostas em audiovisual. Levar a proposta audiovisual para o presencial, que é a demandada com luzes, com efeitos tecnológicos, eu acho super interessante também. Que já existia antes, logicamente, com luzes através de máquinas de fumaça e tudo mais. Então, essa questão, essa gama, né, tecnológica e essa proposta audiovisual, ela realmente ela abre muitas categorias de entendimentos com relação a essa estrutura, mas abrindo um pouco mais o nosso leque, a gente vai afunilando para esse contexto. E na Artistic Dance Brasil é como se fosse uma probabilidade de entendimento, de novidade a ser experienciado, né? A ser saboreado como uma forma de novidade de fato, de realização, porque é um contexto que às vezes evita alguns tipos de manifestações, né? de deslocamentos, muitas vezes, que facilita alguns meios, né? Algumas probabilidades de trocas de material, mas que nos dá uma outra experiência, um outro olhar da dança, né? Um outro olhar, uma outra vivência através do entendimento dança no dia a dia, né? Então, essa concepção eu acho bacana deixar a reflexão para que nós avaliemos, para que certas essências e predisposições não se percam com relação à intencionalidade da dança. Mas eu tenho quase certeza que não se perde, não. Ideal, proposta,
Sempre falo para você fazer a sua própria filmagem, então realiza a sua própria filmagem, faz uma montagem, experimenta isso. Como que é para você? Apenas dançar sem a realização da filmagem, você acha que tem uma diferença? Acha que tem uma diferença para bem, para ruim? Qual que seria a sua opinião? Esse desenvolvimento, né, para com o audiovisual ou para com sem o audiovisual?